Nós estamos acompanhando esse caso desde quando esse trio foi preso e nós convidamos aqui a nossa querida apresentadora, Meria Gervásio, que está aqui comigo. Meria, eu queria que você estivesse aqui numa outra situação. Boa tarde. Mas, infelizmente, você está aqui conosco para nos ajudar a entender um pouco mais dessa história. Pode chegar mais pertinho aqui, vem cá. Isso mesmo. Já está aqui as fotos e também os vídeos rolando do momento da prisão. Meria vai nos ajudar a entender essa história, porque ela está em comunicação direta com as autoridades e também com familiares dessas vítimas. Boa tarde, Júnior, boa tarde para você. Boa tarde a todos. A matéria ficou muito clara, a gente entendeu a história, Meria, mas a gente está vendo aqui esse trio que é da mesma família. Vamos partir desse ponto aqui, desses suspeitos. Até agora, pelo que você entendeu junto com as autoridades, a autoridade já entendeu o perfil de cada um deles? Júnior, que história, né? História chocante demais, como você falou, deixou o país todo parado em frente à tela, porque é de uma brutalidade e de uma crueldade sem tamanho. Aquela imagem onde filho e mãe são retirados do apartamento, né? Segundo as informações da polícia, ele vivo ainda, mas dopado, e a mãe morta, chama muita atenção. São datas diferentes, é importante a gente dizer. É um caso de arrepiar o cabelo do sovaco, eu costumo dizer. Que eu nunca vi uma história dessa aqui na região. Essa mulher está morta. É a dona Sebastiana. Ela, segundo os policiais, já estava morta quando foi retirada de casa. Ela saiu de casa no dia 26. Isso é Goiânia, viu? Capital de Goiás. Aqui está a Luciene, o filho dela, Eduardo, aparentemente é quem empurra a cadeira de rodas. Ela foi a última vítima a ser retirada do apartamento. E onde estaria o José Eterno nesse momento, que é o pai? Lá no apartamento. Ele ficou no imóvel onde foi preso para tirar o máximo possível de bens e joias. Com aquele subterfúgio de ir visitá-los. Exatamente. Né? Seria aniversário, segundo a polícia, no dia 15 de janeiro, da dona Sebastiana, a idosa. E aí essa família que estava morando em Ituiutaba, minha terra natal, ligou para essa tia Luciene e disse o seguinte: a gente vai te visitar. A gente vai aí te fazer uma visita, tia querida. Foram todos para Goiânia. E no dia seguinte, o adolescente, não que ele é adulto, ele tem 25 anos, o Eduardo Andrade, está aqui, ele é estudante de medicina, ele sabia que o primo, o Carlos Barbosa, sofre de fibromialgia, uma doença que dá uma dor danada, a gente sabe disso, já fiz inúmeras matérias para garantir medicamento para esse tipo de paciente. E ele começou, como ele tinha conhecimento, né, tem conhecimento de medicina, ele começou a fornecer remédios para o primo. Olha aqui, primo, toma aqui esse comprimido que a sua dor vai aliviar. Só que, na verdade, ele estava dopando. Usou o conhecimento que ele adquiriu na faculdade para cometer o crime. Exato. Então, tudo partiu daí. O primo dopado, o Carlos, é como a gente acabou de ouvir o delegado. Eles amarraram o Carlos e retiraram do apartamento. Levaram o Carlos para Ituiutaba. Saíram de Goiânia e foram para Ituiutaba, bairro Platina. E lá continuaram tentando tirar dinheiro da família. No apartamento de Goiânia, o José Eterno continuou. Quem estava neste carro era a Luciene e o filho dela, levando o Carlos para Ituiutaba. Em determinado momento, esse Carlos deixou de ser interessante para a família, eles conseguiram tirar tudo o que queriam. E aí, segundo a polícia, ele foi levado para o canavial da região de Ituiutaba, a gente sabe que tem inúmeras ali lavouras de cana-de-açúcar, e teria sido morto, gente. Olha a crueldade disso. No que popularmente os criminosos chamam como micro-ondas. Eles compraram pneus, Júnior. Formam aquela pilha, né? Formam aquela pilha, colocaram então o Carlos dentro e atearam fogo. Foi assim, a polícia já encontrou esse local, já encontrou inclusive restos mortais. E aí fizeram o quê? Mãe e filho. Isso entre Iturama? Isso na região de Ituiutaba, um canavial de Ituiutaba. Carlos morto, José Eterno continuou em Goiânia, no apartamento da tia Sebastiana. Torturando a tia lá. Torturando a tia. E fizeram questão de contar, segundo o doutor Carlos de Ituiutaba, delegado da Delegacia de Homicídios, inclusive um grande abraço, parabéns pelo trabalho, investigação fantástica. Ele contou, fez questão de contar para a dona Sebastiana aqui que o filho estava morto, para deixar ela mais triste e mais arrasada ainda. Usava, inclusive, essa informação para tentar tirar o máximo possível de dinheiro. Luciene, então, e Eduardo fazem o quê? Voltam para Goiânia, encontram novamente o José Eterno. E aí eles retiram da residência a Sebastiana, de 85 anos, morta, que é aquela imagem que a gente viu. Coloquei pra gente aquela imagem que aparece a idosa. A idosa, né, com a cadeira de rodas, um carrinho, cadeira de rodas. Tá aqui, ó, o estudante, né? Aqui o José Eterno e a Luciene. Aí
Todos foram embora. O José Eterno continuou na casa, porque esse apartamento tinha bens, tinha alguma coisa guardada, foi encontrado todo revirado. Foram retirando coisas também. Foram retirando coisas. Estão vendo e a aqui, Luciene aqui atrás. Tá vendo aqui, Júnior, ó, os carrinhos do supermercado? Eles usaram esses carrinhos e as imagens de câmera de segurança comprovam. Foram retirando tudo que tinha de valor. Mãe e filha e filho saem com a idosa. Exatamente. E pegam o próprio carro e saem de Goiânia para Ituiutaba. Qual seria o destino de Dona Sebastiana? Muito provavelmente o mesmo destino que o filho dela havia tido e houve no dia acidente 19. Também. Pois é, mas ó, o que eles iam fazer com ela? Provavelmente a polícia acredita que iriam queimá-la também. Lá no canavial, acabar com as provas, né? Só, gente, que não existe o crime perfeito, né? E aí, no caminho de Goiânia para Ituiutaba, 2 acidentes acontecem. O primeiro deles, BR-153, eles precisaram parar o carro e, preocupados de que a Polícia Rodoviária Federal se aproximasse, eles desovaram a Dona Sebastiana. Ela estava enrolada em 2 cobertores, ela foi jogada do outro lado da pista e desovaram. E se livraram, porque naquele momento ali, eles não foram abordados. E quando eu digo abordados, é no sentido de, vem cá, me dá seus documentos, documento do carro, enfim. Não foi preciso, Eles seguiram viagem. Chegando aqui na nossa região, no Trevão, Uberlândia e Ituiutaba, um novo acidente acontece. O segundo. O corpo já não estava mais com eles, certo? E aí, neste momento, os documentos foram pedidos. E aí viram que eles estavam com a carteira de habilitação vencida. O carro foi guinchado e essa família entrou em contato com uma pessoa de prata, a gente não sabe quem. Eles ofereceram, um taxista, um motorista, ofereceram ali um valor X para levá-los, então, a Ituiutaba. Só que nesse momento... Exato, porque é o seguinte, Meire, foi a partir daí que a polícia descobriu tudo, porque o corpo da Dona Sebastiana, não é isso? Isso. Foi encontrado. Tinha ficado lá na rodovia, né? Antes, né? Mais para trás. Exatamente, mais para trás. E os policiais, em contato, rapidamente ligaram uma coisa com a outra. Então é aquele casal que na verdade não é um casal, né? Mãe e filho, são aquelas pessoas, naquele veículo havia ficado o registro. E por isso que eu digo que foi uma investigação dessas assim que existe sensibilidade, né? E que a polícia precisa ir lá conferir, saber. Poderia não ser, poderia não ter nada a ver, poderia, mas eles foram atrás. E aí descobriram, através dos documentos, que eles estavam morando no bairro Platina, em Ituiutaba. Foi quando o doutor Carlos Fernandes, da Delegacia de Homicídios de Ituiutaba, junto com os policiais, chegaram na residência. Aí eles chegaram já acusando, né, mãe e filho. Nada disso. A Luciene tinha nessa residência 14 cães. 14 cães. E eles chegaram com a informação e com o atrativo, digamos assim, né, de que havia uma denúncia de maus tratos. No primeiro momento, inclusive, eles nem perceberam que eram policiais, eles acharam que eram agiotas. E aí, segundo o delegado, quando eles viram ali aquela pessoa, né, chegando num carro diferente, naquela abordagem, eles teriam dito, calma, que a gente amanhã já consegue o dinheiro. O que reforça a hipótese de que a Sebastiana e o Carlos foram mortos, né, porque existe uma dívida de agiotas. Pois bem, falaram que era a denúncia de maus tratos. Conseguiram ali pegar as bolsas que estavam com eles. E nessa bolsa, Júnior, o que tinha? Os documentos da Dona Sebastiana e do Carlos Barbosa. Essa aqui é a residência, bairro Platina, Ituiutaba. Todo mundo, a nossa audiência é maravilhosa em Ituiutaba. Todo mundo conhece o bairro Platina. E com esses documentos, aí é aquela história. Polícia de Goiás imediatamente contactada. Foram até o apartamento. Bom, aonde é que essas pessoas, os titulares desses documentos aqui moram? Dona Sebastiana e seu Carlos. Conseguiram apurar. A Renata vem daqui a pouco. Deixa a Renata de fora por enquanto, porque os PMs e a Polícia Civil de Goiás foram até o apartamento. E chegando lá, José Eterno estava no apartamento. É encontrado. É encontrado. Revirando, tentando ao máximo possível retirar o que tinha. E abriu a boca logo, né? Nós temos, aqui foi a prisão, e ele confessou. Se tiver aqui o trecho dele, aquele trecho em que ele fala... Ele fala como é que fizeram. Ele confessou que o primo foi dopado, as datas, importante a gente dizer, né? O requinte de crueldade, foi detalhando tudo. Exatamente. E como é que nós chegamos na Renata? Como é que a polícia chega até a Renata, que até então
estava desaparecida. Estava desaparecida. Importante a gente lembrar que a Renata, mulher de 50 anos, era moradora de Iturama, tá aqui ela, uma mulher assim de uma vida tranquila, pacata. Ouvimos agora há pouco o irmão, né? A família tá, gente, em choque. Vocês conseguem imaginar? Se a história já é chocante para nós que não temos absolutamente nada a ver com os envolvidos, imagine só você sendo irmão de uma vítima, né? De uma família assassina. A Renata, ela sumiu em outubro de 2022. Nós mostramos diversas vezes a foto dela, pedimos às pessoas que colaborassem, que informassem sobre o paradeiro, só que a Renata já estava morta, infelizmente. Porém, a família tinha o conhecimento de que ela havia saído de casa para encontrar quem? A Luciene. Amiga. Elas eram comadres. Comadres. E o que eu disse de manhã aqui, a gente escolhe para madrinha de um filho da gente, alguém que a gente gosta muito, né? Que a gente confia muito. Então elas eram comadres, a Renata era madrinha do Eduardo, segundo a polícia... Tem um vídeo que ele é revelador, que é o vídeo que mostra as duas, ou o filho da Luciene, chegando com a Renata numa residência. Tem esse flagrante, que a gente viu na reportagem, a gente puder até mostrar aqui, vai ajudar a ilustrar muito bem. São as últimas imagens da Renata viva. Sim, porque eles foram buscar. A família acredita em emboscada. Segundo a polícia, o que aconteceu? A morte da Renata foi provocada por um desentendimento político. E quem matou a Renata? O afilhado. O afilhado matou a própria madrinha. Segundo o delegado, eles estavam discutindo, o Eduardo foi lá, esganou ela, matou, e aí teria passado o dia todo na despensa, cortando o corpo da madrinha em pedaços. 7 sacos. Esse é o flagrante, né? 7. Essa aqui é a Renata. Essa é a Renata. Essa é a Renata. É chocante. E esse é o afilhado, tá? Isso aqui ainda não havia discussão, não havia nada disso, né? Ele teria ido buscar a madrinha para passar uma temporada. Quando ele esquarteja o corpo dela, isso lá em Prata, o que acontece? Isso lá em Prata. Ele pega um carro, segundo os policiais, começou a ter o mau cheiro, né? O mau cheiro começou a ficar muito intenso. Ah, então ele deixou lá na casa. Deixou na despensa, em 7 sacos. Colocou terra, inclusive, para poder tentar diminuir ali o odor, né? Disfarçar o cheiro. Mas ele teria pego o carro junto com a mãe, o que leva a gente a acreditar que a mãe é conivente. Sempre presente. Sempre presente. E aí eles saem distribuindo esses restos mortais entre Tuiutaba e Campina Verde. Esses restos mortais ainda não foram encontrados. Estou em contato o tempo todo com o delegado. Buscas acontecem. Buscas que acontecem, são mas eles confessaram. Na investigação. Mas eles confessaram. É importante a gente dizer isso. Miri, obrigado, viu, querida? Você ajudou a esclarecer muito. Nós acompanhamos de perto essa investigação e, claro, como sempre, qualquer novidade sobre esse caso assombroso, nós vamos trazer aqui no Assombroso, e eu quero só parabenizar, Júnior, além do delegado de Tuiutaba, o doutor Elifaz Souza Ferreira, que é o delegado civil de Prata, tá? Que está em contato direto com a gente, trabalhando muito. Mas olha a que ponto a gente chega, a que ponto chega a crueldade do ser humano. O mapa é esse, ó. Vai ser difícil a gente ter aí um caso tão chocante. E só para finalizar, a polícia investiga também mortes que foram registradas num passado recente que pode sim ter a ver com essa família também. Pelo que está sendo mostrado. Segundo o policial... Você tem dúvida que esse povo matou mais gente? Eu não tenho. Pois é. Eu não tenho dúvida. Vai haver desdobramentos. Vai haver desdobramentos. Querida, obrigado. Até amanhã, gente, às 6h30 da manhã. Tchau.